Olha quem voltou! Bom dia, grupo! Bem-vindos a mais um Limitless Love com o panorama bíblico sobre a ansiedade. Volta no outro vídeo se você não faz ideia sobre o que eu tô falando, tá? E manda esse vídeo pra alguém pra assistir com você, eu garanto que vai ser bênção, tá? Bom programa pra vocês! Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente ao seu dia, o seu próprio mal. E aqui entra algo muito interessante, principalmente agora que nós temos certeza que nos enquadramos num contexto de fim dos tempos. É algo que eu até estava conversando com a minha mãe outro dia e eu acho que seria legal compartilhar com vocês. Jesus, ele não nos proíbe de fazer planos para o futuro, não. E muito pelo contrário, ele critica a inquietação em relação ao amanhã. A inquietação em relação àquilo que não está sob o nosso controle, mas sob o controle dele. A inquietação a respeito da falta de fé, a respeito da falta de conhecimento, a respeito do reino de Deus. Ele critica essa inquietação e essa falta de confiança no Pai. Criticando essa falta de inquietação, ele insiste que os discípulos se concentrem nos desafios do presente. O difícil para uma pessoa ansiosa é se concentrar nos desafios do presente, porque eu, pelo menos, de verdade, luto contra a ansiedade todos os dias. Jesus tocou muito ao meu coração para falar sobre isso aqui, porque isso que a gente vai entendendo durante nossa caminhada com Jesus é algo que nos muda de verdade por dentro, nos faz enxergar essa realidade de uma outra maneira. Isso me fez perceber que tudo o que Deus nos permite passar serve de ensinamento, tanto pra gente quanto pra gente poder passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, ansiedade, essa preocupação excessiva com algo que tá no futuro, com algo que não tá sob o nosso controle, com algo que, enfim, qualquer coisa que possa te levar a ficar ansioso, eu não conheço essa realidade. Mas Jesus vai dizer que suficiente é a cada dia o seu próprio mal. Então se preocupe com o que está no seu presente. E aí você vai ter a compreensão que é o seguinte: não existe, e eu digo isso com convicção, promessa que Deus possa ter para você que não gere um processo. E o processo, na grande maioria das vezes, ele não vem do dia para a noite. Então são pequenas construções, são pequenas vitórias, são pequenas conquistas do seu dia a dia que somadas te levam a alcançar aquilo que Deus tem para você. Então o que a gente conversou no começo, que muitas vezes a ansiedade, ela nos limita, ela nos trava, nos leva a procrastinar os sonhos de Deus para nós, ou procrastinar tarefas cotidianas mesmo, tipo lavar a louça, tomar banho, ou enfim, qualquer coisa que a gente tenha que fazer. Essa ansiedade nos barra e nos permite de valorizar as pequenas vitórias que estão no nosso presente e entender que se nós não tivermos pequenas vitórias, dia após dia, elas não vão poder se somar. O que é a vitória futura, se não a soma das pequenas vitórias do presente? A partir do momento que você começa a valorizar, quando você acorda de manhã, você consegue fazer tudo que você tinha planejado fazer. Isso é legal? Isso é muito legal. Mas tem dia que você não vai acordar bem. Tem dia que a última coisa que você vai querer fazer é levantar da cama e encarar o mundo. Mas vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Deus está com você. Ele mandou o seu filho para morrer por você. O filho dele entende como você se sente. E o Espírito Santo que se manifestou depois da ida de Jesus e que estava com Jesus e que está com Deus. Esse Espírito Santo te convence de que não adianta se preocupar no final das contas. Rafa, você está querendo dizer que eu preciso ser irresponsável? Não, não é isso. Não é ser irresponsável, mas é estar confiante em Deus e confiante nas promessas que Ele tem para você. Entender que se você fizer a sua parte um pouquinho todos os dias, vai chegar um momento que a honra vem. E quando ela vem, inunda tudo que tem dentro da gente. Então, quando você se sentir ansioso, siga o exemplo de Jesus. Ele foi conversar com o pai dele sobre o que ele estava sentindo. O nosso maior exemplo para tudo sempre vai ser Jesus. Como ele viveu aqui entre nós, como ele agiu em determinadas situações. Ele é o nosso exemplo. A Bíblia está aí para isso, para nos dizer
como reagir a tudo que acontece com a gente e tudo que pode vir a acontecer. Jesus, quando se sentiu ansioso, preocupado, nervoso, ele falava com o pai dele. Fala com seu pai também. Siga o exemplo de Jesus, que quando se sentiu preocupado foi conversar com o pai, porque Jesus tinha relacionamento. Portanto, se de fato existe um antídoto para a ansiedade, eu te diria para abrir sua Bíblia em Filipenses 4, do 6 ao 7, que diz o seguinte: Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. O que me chamou muita atenção quando eu li isso aqui foi o seguinte: quando Paulo vai dizer através de Cristo Jesus, por que através de Cristo Jesus? E aí já me deu um insight, que é o seguinte: Jesus, que conhece aquilo que eu tô sentindo, é um meio pelo qual eu alcanço a paz de Deus, que excede todo o meu entendimento. Através dele. Ele que sabe como eu me sinto, que sabe como meu coração acelera, como eu fico preocupada, como minha cabeça vai a mil. Jesus que conhece tudo, que conhece o meu coração. É através dele que eu alcanço a paz de Deus, que vai muito além daquilo que eu consiga entender, aquilo que eu consiga imaginar. Assim como são os planos de Deus para nós, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. São os sonhos dele. Quando no versículo 6 vai dizer, por nada estejeis ansiosos, a ansiedade pode ser um sinônimo de preocupação, que é aquela angústia. Quando vai dizer, por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração, súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a gente tem que entender que existe uma diferença entre esses três termos, tá? Oração é uma atitude de adoração, ok? As súplicas são as nossas necessidades, enquanto as petições são uma preocupação específica. Isso seriam as petições, uma preocupação específica. Então, apresente essa preocupação específica diante de Deus e Ele vai te mostrar que você não precisa ficar ansioso, ou seja, preocupado. Se a gente apresenta a nossa preocupação diante de Deus, Ele nos mostra quão desnecessário é estar preocupado acerca de qualquer coisa que não está sob o nosso controle. Lembrando que eu tinha falado do antídoto para a ansiedade, eu já tentei muita coisa, eu já tentei meditação, já tentei aquele método de visualização, entendeu? Eu já tentei aqueles conta-gotas assim, sabe? Floral, eu acho que chama. Já tentei também. Mas nada nunca se comparou a quando eu consigo olhar pra Jesus e dizer pra Ele, eu tô me sentindo assim. Hoje eu nem sei por que eu tô me sentindo assim, Jesus, mas tô me sentindo desse jeito e não tá fácil, mas eu sei que você tá comigo, então pra mim isso já é mais do que suficiente. Saber que você tá comigo já é mais do que suficiente. Nada nunca se comparou a essa oração, a essa atitude de adoração, com essa súplica que são as preocupações, por uma petição, que é uma necessidade específica. Quando eu apresento essa necessidade diante de Jesus, diante de Deus, através de Jesus, nós alcançamos a paz dele, que excede todo o nosso entendimento. Eu te diria que o antídoto para a ansiedade, na minha opinião, seria a oração. Porque oração constrói relacionamento. E a gente diz isso até para os nossos relacionamentos humanos, né? Tipo, relacionamento amoroso. Todo relacionamento é pautado em confiança. Eu mesma vivo dizendo isso e vivo ouvindo isso de várias pessoas. Porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser diferente. Sem conversa não tem relacionamento. Sem confiança não tem relacionamento. Oração constrói relação. E relação constrói confiança. Esse seria um caminho prático que eu diria para seguir quando a gente pensa em como resolver isso, pensando em Jesus. E pensando que Ele morreu por mim, e pensando que Ele entende como eu me sinto, como você se sente. E isso é muito precioso, isso é muito valioso quando a gente para pra analisar. Chegamos então à conclusão que a paz de Deus, por meio de Jesus, nos dá o poder de resistir, assim como Cristo, quando esteve habitando entre nós, resistiu à ansiedade e a todas as preocupações e entendeu que o propósito
que o Pai tinha sobre a vida dele era muito maior do que tudo aquilo que ele pudesse estar sentindo. Essa paz excede o entendimento, acalmando o nosso coração e a nossa mente. Guardando o nosso coração, essa paz guarda as nossas escolhas feitas sem a nossa racionalidade, as nossas escolhas feitas de maneira impulsiva. Essa paz guarda as nossas escolhas por meio do nosso coração, mas ela também guarda a nossa mente, as nossas atitudes, nos mantendo livres de ansiedade. Guardando o nosso coração e a nossa mente, ela guarda as nossas escolhas e guarda as nossas atitudes. Assim, eu te diria que não tem ansiedade que possa te pegar em momentos nenhum. Agora eu queria tratar algo sério contigo. Tudo isso que eu falei agora a respeito de ansiedade, eu quero deixar bem claro, é um assunto mais sério. É algo que exige acompanhamento profissional quando a ansiedade se torna uma doença, quando se torna algo crônico. Preocupações cotidianas, preocupações leves, são completamente diferentes de pessoas que têm crises de ansiedade, crises de pânico diagnosticadas. Isso exige acompanhamento psicológico, exige acompanhamento médico. Então, sim, eu acredito que Jesus pode te ajudar. Eu acredito que Ele é a cura pra você. Eu acredito que um relacionamento com Ele pode te salvar. Mas eu também acredito que Ele, que forneceu o conhecimento para os especialistas na mente, especialistas nesse tipo de comportamento, especialistas comportamentais. Jesus que dá a sabedoria, Jesus que dá o conhecimento, Jesus que permite que eles entendam e saibam daquilo que eles sabem. Então, eu quero muito, 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 do fundo do meu coração, como sua amiga, te dizer que a partir do momento que a ansiedade ela se torna algo que te atrapalha de uma maneira assim que você não consegue descrever, que você quer sumir, que você não aguenta mais, que você tem pensamentos suicidas, e porque a ansiedade pode sim levar a isso, procure um especialista. E procure Jesus. Jesus primeiro, mas procure um especialista, tá? Porque sim, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo e a gente não pode negligenciar o que um tratamento médico pode fazer pela vida de uma pessoa também, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigada por ter me dado um lugar de fala dentro da sua casa ou dentro do seu telefone celular ou seja lá onde você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigada por acreditar naquilo que Jesus tinha para falar através da minha vida. Eu espero muito que tenha te edificado de alguma maneira, que tenha te ajudado. Foi mais um programa maravilhoso. Eu amei a sua companhia aqui hoje. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta o que mais te tocou, o que você ficou surpreso em descobrir, ou até mesmo aquilo que você já sabia e foi testificado através desse vídeo. Nós temos outras programações incríveis que vale a pena você conferir aqui, como por exemplo o programa dos Teens, o programa do Louvor, o programa do Social, a Academia Apostólica. Temos também o programa dos Kids, que é muito bom. Uma boa semana pra você, pra toda a sua família. Eu amo a sua vida, Jesus também te ama e Ele pode te ajudar. Um beijo e até o próximo Limitless Love!